Você já parou para pensar que algumas das obras mais colossais da história estão dentro da Bíblia? Erguidas com tesouros incalculáveis, algumas resistiram ao tempo, outras ruíram de forma quase sobrenatural. E tem aquelas que nem a ciência ousa explicar. Neste vídeo, você vai entrar em um universo onde fé, poder e mistério se entrelaçam. Vamos revelar as 5 maiores construções bíblicas e os segredos sombrios que elas escondem. E a última vai te fazer repensar tudo. Pronto para essa travessia pela fé, história e mistério? Então venha comigo. Feche os olhos e imagine construir um navio colossal, sem guindastes, sem motores, sem serras elétricas, só madeira, suor, mãos calejadas e uma fé que desafia o impossível. Essa é a história de Noé, e hoje vamos nos lançar nesse abismo de mistério que ecoa através dos milênios, desafiando cientistas, arqueólogos e crentes até hoje. A Bíblia revela que em uma era de corrupção desenfreada, Deus escolheu um único homem para uma missão que parecia loucura: erguer uma fortaleza flutuante capaz de salvar sua família e toda a fauna do planeta de um apocalipse aquático. Imagine a cena: Noé recebendo o chamado, mergulhado em suor e poeira, cortando madeira, encaixando vigas, criando compartimentos gigantescos. Foram décadas de trabalho bruto, zombarias incessantes, calor cortante e o peso insano de carregar a salvação do mundo nas costas. A arca não era um simples barco de pesca, era um gigante dos mares, cerca de 135 metros de comprimento, 22 de largura e 13 de altura. Para ter noção, isso é quase o tamanho de um cargueiro moderno, feito apenas de madeira de gofé e selado com betume para aguentar a fúria das águas. Agora me diga, como um homem poderia construir algo assim sem máquinas? Como ele abrigou toda aquela fauna dentro? E será mesmo que houve um dilúvio capaz de afogar montanhas inteiras? Geólogos e historiadores já encontraram traços de uma inundação catastrófica na Mesopotâmia. Há indícios de que, milhares de anos atrás, vastas áreas foram engolidas por águas violentas, talvez originando a tradição do dilúvio global. Mas o que alimenta ainda mais o mistério são as pistas sobre a própria arca. Em 1959, um piloto turco sobrevoou o Monte Ararat e capturou uma imagem de uma formação estranhamente semelhante ao casco de um navio. Desde então, expedições incessantes buscam confirmar se os restos da Arca de Noé estão escondidos ali. Fragmentos de madeira petrificada e formações intrigantes foram encontrados. Mas será mesmo a arca? A ciência ainda se contorce para responder, enquanto a fé permanece indomável. Agora feche os olhos de novo. Imagine uma cidade colossada por muralhas tão espessas que desafiariam exércitos inteiros. E agora imagine essas muralhas ruírem, não sob o impacto de arietes ou canhões, mas por trombetas e gritos ensandecidos. Essa é a queda de Jericó, um dos eventos mais alucinantes narrados pela Bíblia. Jericó era uma fortaleza impenetrável, uma fortaleza que bloqueava o caminho dos israelitas após 40 anos errantes pelo deserto. E então Deus ordenou um ritual: marchar em silêncio ao redor da cidade por 6 dias, e no 7º, explodir em som e clamor. E assim, com um grito que rasgou o ar, as muralhas de Jericó se desintegraram. Mas é possível? Como som e marcha podem pulverizar paredes de pedra? Arqueólogos do século XX escavaram Jericó e o que encontraram foi de gelar a espinha, restos de muralhas imensas com sinais de colapso súbito. A arqueóloga Kathleen Kenyon foi a primeira a sugerir que o desabamento não foi causado por máquinas de guerra, mas por algo interno e instantâneo. Alguns tentaram racionalizar, talvez um terremoto. Jericó está sobre uma falha sísmica, afinal. Mas se foi um terremoto, como Josué sabia o momento exato? Como os trompeteiros acertaram o instante perfeito? Mistério atrás de mistério. Agora segure firme, porque a próxima construção é um mergulho na própria majestade divina. Imagine um templo tão dourado que brilhava como o próprio sol. Um lugar onde o céu tocava a terra. Esse era o Templo de Salomão, a obra-prima da fé de Israel. Salomão herdou a missão de seu pai Davi: erguer uma casa para o Deus Altíssimo no Monte Moriá.
o mesmo local onde Abraão quase sacrificou Isaque. As pedras foram esculpidas com precisão absoluta, trazidas ao monte sem que o som de ferramentas fosse ouvido, como ordenara Deus. O cedro do Líbano foi importado em toneladas. E o interior? Ouro puro. Querubins alados, palmeiras e flores adornavam cada parede. O Santo dos Santos, o coração do templo, guardava a Arca da Aliança, o trono invisível de Deus. Após 7 anos de construção, o templo foi consagrado numa cerimônia que fez a terra tremer. O povo viu uma nuvem gloriosa invadir o templo e fogo desceu dos céus, consumindo os sacrifícios. Era o selo de Deus sobre aquela casa magnífica. Mas o próximo edifício sagrado vai explodir sua mente ainda mais. Imagine um mundo sem barreiras linguísticas, sem fronteiras, uma humanidade unida num só sonho: alcançar os céus. E é aí que nasce a Torre de Babel, o maior projeto de orgulho humano da história. Após o dilúvio, os descendentes de Noé decidiram se estabelecer na planície de Sinar, onde hoje é a Mesopotâmia. Ali, com tijolos assados e betume, começaram a levantar uma torre colossal. Não era apenas construção, era rebelião. Façamos para nós um nome, gritavam. Deus observou e agiu. Ele confundiu suas línguas. De um segundo para o outro, ninguém mais se entendia, o caos devorou o canteiro de obras e a torre nunca foi concluída. E quanto à arqueologia? Há suspeitas de que a Torre de Babel tenha sido inspirada nas zigurates da antiga Babilônia, especialmente Etemenanque, um templo gigantesco dedicado a Marduk. Inscrições babilônicas chamavam-no de a casa que une céu e terra. Coincidência? Talvez. Talvez não. Agora olhe para dentro de si. O que você está construindo? Uma torre para sua glória ou uma casa para Deus? Se você escolhe edificar com ele, escreva agora: Senhor, constrói em mim tua morada. Mas não vá embora. A última construção vai te esmagar de emoção. Imagine ver o templo sagrado de sua nação reduzido a cinzas, ser levado ao exílio e depois voltar, apenas com a esperança cravada no peito. Esse é o segundo templo de Jerusalém, um símbolo de renascimento. Após 70 anos de cativeiro, o rei persa Ciro autorizou os judeus a reconstruírem o templo. Mas a realidade era dura, menor, mais simples, sem a arca, sem a glória dourada do tempo de Salomão. Os anciãos choraram ao vê-lo, mas Deus, através do profeta Ageu, prometeu: a glória desta última casa será maior. E séculos depois, Herodes, o Grande, transformou o segundo templo em uma das maravilhas do mundo antigo. Dobrou sua área, erigiu colunas colossais, banhou paredes com ouro e mármore. O templo brilhava como fogo sob o sol de Jerusalém. Foi lá que Jesus ensinou, purificou e profetizou sua destruição. Em 70 da era de Cristo, os romanos invadiram Jerusalém. O templo foi incendiado e o ouro derretido entre as pedras fez os soldados romanos desmontarem cada pedra em busca do metal precioso. Tudo o que restou foi o Muro das Lamentações ainda de pé, chorando a saudade de um passado glorioso. Mas a história não termina aí. Jesus anunciou: destruam este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Ele falava de algo muito maior, um templo vivo, um templo em você. E eu te pergunto, sua vida está pronta para ser esse templo? Se está, comente: Senhor, habita em mim. E se você quer mergulhar ainda mais fundo nesse universo, clique no próximo vídeo e descubra como era viver na antiga Israel. Um mundo onde cada passo era uma prece, cada refeição, um rito de fé.